A seguir, Hora da Notícia. Como está o uso da bicicleta como meio de transporte em Passo Fundo? Na cidade já são mais de 10 quilômetros de ciclovia. Um curso de idiomas pensando em quem precisa viajar para o exterior. E ainda, como será que este momento do ano é vivenciado nas diferentes religiões? Hoje é terça-feira, 25 de dezembro, Natal, é Hora da Notícia. Desde que foi implantado, o programa Passo Fundo Vai de Bici já contribuiu para um significativo aumento de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. Uma iniciativa que começou com a criação da ciclovia lá em 2014 e se consolidou com as bicicletas compartilhadas a partir de 2016. Hoje são mais de 10 quilômetros de ciclovia no município. Tudo começou com a ciclovia. A ideia, que até então parecia um exagero e fora da realidade para Passo Fundo, mostrou ser uma saída inteligente para diminuir o fluxo de veículos na cidade. E se essa redução não salta aos olhos de quem vê, por outro lado, é só prestar um pouco de atenção para ver que aumentou o número de pessoas andando de bicicleta na cidade. Alguns com suas particulares, mas muitos utilizando do programa Passo Fundo Vai de Bici. Passou por um processo desde a instalação dos bicicletários, que fez com que a população que tinha sua bicicleta em casa pudesse utilizar sua bicicleta e guardar em determinados pontos da cidade. Após isso, a criação da ciclovia. Dentro da criação da ciclovia, nós fizemos eventos para que a comunidade soubesse utilizar a ciclovia e, por fim, canaliza com as bicicletas compartilhadas. Então, todo um trabalho feito ao redor, em conjunto, para que hoje se torne, não é mais estranho você ver alguém com uma bicicleta. Pelo contrário, às vezes é estranho você não ver as pessoas usando bicicleta. Um estudo feito pela empresa que dá assistência técnica ao programa Vai de Bici da Prefeitura de Passo Fundo apontou que este ano quem mais utilizou o serviço de bicicleta compartilhada foram jovens com idade entre 20 e 30 anos. Isso dá um percentual de mais de 40%. A empresa que presta assistência é de Cascavel, no Paraná. Ela cuida desde o cadastramento de usuários até a manutenção das bicicletas. No acordo firmado com a Prefeitura de Passo Fundo, está definido que são 100 bicicletas disponibilizadas para as 10 estações da cidade. O uso das bicicletas compartilhadas pela população tem ajudado a diminuir bastante os índices de roubo e vandalismo. Nós tínhamos uma previsão que isso naturalmente iria acontecer, por quê? Porque tomou uma proporção que a comunidade abraçou a causa e sentiu que as bicicletas faz parte do contexto agora, faz parte do contexto de mobilidade, contexto de lazer e esporte. Então, todo esse tripé, basicamente, fez com que a comunidade visse que é dela. Então, nós temos mais de 20 mil usuários cadastrados no programa Passo Fundo Vai de Bici e, consequentemente, são 20 mil pessoas que utilizam e cuidam do bem, que é um bem próprio, né, dentro dessas 10 estações. Hoje a cidade de Passo Fundo conta com cerca de 6 quilômetros de ciclovia na Avenida Brasil e mais 5 quilômetros no bairro São Cristóvão. Esse é um importante ponto de acesso ao município para quem vem da Serra Gaúcha. Podemos contemplar mais bairros, né? Nós já temos mais bairros que têm ciclovia, para que esse eixo centro-bairro seja contemplado também com as bicicletas compartilhadas. O programa Passo Fundo Vai de Bici é uma proposta que trabalha educação para o trânsito, o incentivo à atividade física e infraestrutura para a prática do esporte. Você já pensou para que serve o idioma? Além de possibilitar a comunicação entre as pessoas, a língua também é sinônimo de independência. Mas na maioria das vezes, a gente só percebe isso quando viaja para outros países. A Josiane está em busca da cidadania italiana. Por isso, agora em janeiro, ela viaja para a Itália e deve ficar um bom tempo por lá. Mas para isso acontecer, ela precisa ter domínio da língua. E por isso, busca duas coisas bem específicas. Independência e segurança, né? Quando a gente vai para um lugar distante, né? O principal também é se sentir seguro.
Para isso, a Josiane está fazendo um curso de italiano para viagens, o mesmo curso que o Luciano fez quando foi viajar para a Europa. As aulas para esse módulo que nós fizemos era especificamente para hotel, para aeroportos, para estação ferroviária, para restaurantes, e dessa maneira o curso aqui contribuiu significativamente. Às vezes até ele perguntava onde é que tem um elevador, né, para a gente subir com um carrinho de bebê, ajudava e facilitava muito o nosso deslocamento. Crédito. Avete piatti vegetariani? Avete piatti vegetariani? Quando você sabe a língua de um local, com certeza a tua viagem ela fica mais rica. E você respeita a cultura para onde você está indo, né? No caso do italiano, por exemplo, ele valoriza muito. Não assim, você não precisa ir sabendo tudo, mas o fato de você ter se esforçado para isso, ele te valoriza muito, porque é um respeito, né? Eu estou indo para um lugar e aprendi aquela língua. Aprender italiano pode até ser fácil, porque a língua tem a mesma raiz que o português. Mas e quando a gente precisa falar inglês? Hoje ele é a língua mais falada do mundo. Então saber o idioma não é necessário só se for para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. A língua inglesa tem estruturas bem mais simples, às vezes, que a nossa língua mãe, né? Então, a língua inglesa como uma língua universal, até às vezes na própria América Latina, a gente tem países que a gente consegue se comunicar com o inglês também. Não é difícil, né? Não é uma língua difícil. Nós temos hoje muito contato com a língua inglesa. A gente está muito imerso na língua inglesa. Então, ela não é algo totalmente novo. Então, facilita bastante no aprendizado. Para as aulas, todo o material foi elaborado pensando nas etapas das viagens. Até as trocas comerciais são ensinadas, com dólares falsos. A gente entende, a gente consegue ler, mas na hora de se comunicar, quer dizer, tu precisa... Eu não consigo entender, porque eles falam rápido, coisa assim. E esse curso está ajudando, entende? Dicas práticas para garantir uma viagem tranquila. Estou indo super tranquila em janeiro viajar, que eu vou conseguir me comunicar com o que eu precisar, tenho certeza. E a UPF vai oferecer 479 bolsas por meio do ProUni para o próximo semestre. São 164 bolsas integrais para quem tem renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio e 315 bolsas parciais para quem tem renda familiar mensal inferior a 3 salários mínimos. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 29 de janeiro até o dia 1º de fevereiro, através do site que aparece aí na tela. E depois do intervalo, como será que este momento do ano é vivenciado nas diferentes religiões? Para comemorar os 50 anos da UPF, a gente produziu uma série especial sobre o surgimento do ensino superior em Passo Fundo. Hoje, você vai rever a reportagem que conta um pouco da Sociedade Pró-Universidade e do Consórcio Universitário Católico, as duas instituições que se uniram formando a Universidade de Passo Fundo. Foi em meados dos anos de 1950 que a comunidade em Passo Fundo intensificou o trabalho em torno das escolas de ensino superior. Afinal, era preciso atender à demanda dos jovens que saíam do ensino médio e desejavam ingressar em uma faculdade. A década marcou o surgimento de duas instituições de curso superior, as matrizes da futura UPF, que se constituiu somente em 1968, após uma longa história de dificuldades e muitos conflitos. Mas antes de falar em UPF, é preciso voltar em 1950, quando é formada a Sociedade Pró-Universidade, a SPU, em resposta aos anseios da comunidade. A SPU demorou 6 anos para implantar a primeira escola superior de Passo Fundo, a Faculdade de Direito, em 1956. Faculdade de Direito de Passo Fundo, recém-instalada.
É também em 56 que surge a segunda instituição, o Consórcio Universitário Católico, a CUC, que começou a funcionar um ano depois com os cursos de Filosofia, Pedagogia e Letras Anglo-Germânicas, com a preocupação voltada na formação de professores. Era 1957. A cidade comemorava o centenário. E foi a partir deste ano que outros cursos foram instalados na SPU, o Instituto de Belas Artes, Economia, Agronomia e Odontologia. Padre Alcides, o consórcio universitário ia bem. O que aconteceu com a sociedade pró-universidade? Eu acredito que no início as pessoas não estavam tão bem preparadas para projetar e para levar adiante um projeto da envergadura de um centro universitário de qualidade no interior do país. De um lado, o esforço em organizar o ensino, estruturar e reconhecer alguns cursos. Do outro, a pressão e a influência de movimentos políticos que prejudicaram o crescimento da SPU, entidade de caráter privado que sofreu interferência da gestão municipal, do governo estadual e passou por uma intervenção federal. Essa intervenção na SPU, que veio a dar origem à universidade, foi algo muito polêmico e que praticamente dividiu a sociedade de passo-fundense por muitos e muitos anos. Podia ter acontecido o fechamento do ensino superior, mas houve consequências sérias para o ensino superior. Atrasou, pelo menos por diversos anos, a evolução dos cursos das faculdades em Passo Fundo. A ideia propriamente de universidade, ela começou a tomar força em 1964. Até ali andavam as duas instituições, paralelas, cada um buscando se aperfeiçoar. Os professores, ninguém recebia remuneração. Era totalmente trabalho gratuito, para que tivesse os recursos para ir investindo aos poucos, montando a biblioteca, montando laboratórios, E na época a SPU, ela tinha construído um belo patrimônio já, e que era para iniciar a construção do campus onde é que está atualmente a UPF. Em 64 houve uma intervenção na sociedade pró-universidade. Eles eram políticos partidários de um segmento que tinha os seus opositores. Não aceitavam aquela situação, porque o ensino superior era uma fonte de poder e de prestígio político, ainda é, em Passo Fundo e na região. Tanto que o Dr. Reisoli Santos tentou ser, ainda quando a SPU funcionava a todo vapor, tentou se eleger deputado federal, com as melhores intenções, eu reconheço. E aí as interferências políticas não foram positivas. O político partidário, ele tem uma maneira de ver os problemas. Foi assim na época. Essa interferência político-partidária, em vez de ajudar, acabou atrapalhando. O Consórcio Universitário Católico estava ainda no Colégio Conceição, uma entidade, e o SPU era ali na Avenida Brasil, onde está o Campus 3 hoje. Tinha a Faculdade de Odontologia, tinha o Belas Artes, tinha o Direito, tinha a Economia lá e a Agronomia lá fora no campus. As autoridades acharam que eram não administrativamente convenientes como estavam sendo executados. Não estou acusando ninguém, mas me parece que o problema ali foi de quem vai mandar a SPU de acordo com a conjuntura política da época. Eu estava lá, um sábado, às 2h da tarde, ali onde era Faculdade de Teologia, Faculdade de Direito. Ia saindo ocasionalmente e o prefeito de então entrou com os tratores lá, com os tratores da prefeitura. Foi o tratoraço, o famoso tratoraço. Que a ideia, a briga era tamanha entre as partes,
Se eles não se juntassem, Passo Fundo não evoluía, ou evoluía quase nada. O governo do estado interviu na SPU, destituiu os diretores, fechou cursos e... Aí o Dr. Murilo Anes assumiu a direção da sociedade. Eu era professor da Faculdade de Direito e tinha um trânsito livre, independente de política, é que eu tinha sido nomeado interventor. O Meneghetti me disse, você vai lá, assume, faz um levantamento de uns 10 dias, convoca a eleição e deixa a interventoria. Foi o maior abacaxi que eu conheci na minha vida. E ele tinha muita proximidade com o padre Alcides, e os dois, juntando as forças, pensaram realmente que daria para formatar uma universidade. Acho que essa intervenção foi um passo inicial para promover a integração das duas instituições de ensino superior para formar uma universidade. E isso, graças a Deus, aconteceu logo em seguida, em 68. E depois foi provado pelo ministro da Educação que ele nunca interviu, e ele, ministro que não tinha poderes para intervir, nem o governo do estado tinha, foi uma entidade privada. Ela podia intervir assim, fechar um curso, porque não estava atendendo a qualidade do curso, necessidades básicas, mas não fechar uma instituição de ensino. Se permanecesse aquela situação, não teria sido uma universidade comunitária como ela se tornou, tão modelar, penso eu, como ela ficou tão grande, porque ela seria uma simples universidade, se chegasse lá, uma universidade particular, dominada por um grupo político. Você está cursando a graduação em outra instituição e gostaria de pedir transferência para a UPF? Ou você já realizou uma graduação e pretende ingressar em outra por meio do reingresso? Ou ainda você está com o curso trancado e quer retomar os estudos, optando pela reabertura? Essas 3 modalidades de ingresso especial estão com inscrições abertas na UPF. Os interessados podem fazer o pedido pelo sistema online no site upf.br/ingresso especial até o dia 20 de fevereiro de 2019. Hoje é o dia da maior festa cristã. Celebrado em todo o mundo, o Natal é uma data que mexe com as pessoas de diferentes religiões ou crenças. E como será que esse momento do ano é vivenciado? Acompanhe. Nós, da Umbanda do Templo Guerreiros da Luz, acreditamos que o bem é como se fosse um rio. E todos nós estamos banhados nesse rio. Pelo medo, pela ansiedade, pelas frustrações, a gente veste uma roupa impermeável. E esse bem todo que está fluindo ao nosso redor, ele acaba não nos tocando. E a gente não deixa que toque o outro também. No final do ano, a gente acaba se abrindo. E a gente deixa esse bem fluir. Quando ele flui em mim, ele flui em você. E daí a gente, sem medo, a gente oferece o bem também. Porque todo mal, ele consiste no medo, na raiva e na culpa. Quando eu deixo um pouquinho as minhas culpas, as minhas raivas, os meus medos de lado, eu consigo oferecer o bem. Daí eu sou mais carinhoso, sou mais caridoso. Talvez a gente crie num consciente coletivo as datas, né? Ao Natal, então eu preciso, né, depositar no outro alguma coisa boa. Então a gente acaba só se despindo daquelas roupas e deixando fluir algo que já existe em nós. Eu acredito que o bem, ele é profundamente superior a todo o mal que existe. Para nós, cristãos católicos, este momento é um momento diferencial, até porque com a preparação ao Natal, que nós chamamos de Advento, as pessoas se tornam solidárias, mesmo na dimensão de doações, de questões materiais, mas especialmente do ponto de vista subjetivo, da proximidade com o outro, do carinho com o outro, do pedido de perdão. E por isso que também Natal é um tempo de renascimento,
é um tempo de revisão e, porventura, também um tempo de projeção, tendo em vista o ano novo que se está por vir. Por isso, sim, que nós cremos, acreditamos que é um tempo diferente, que é um tempo onde que as pessoas adquirem ou vivenciam uma espiritualidade, uma vivência diferente de outros períodos do ano. Para nós, espíritas cristãos, o período do Natal é um período em que o psiquismo do Cristo se aproxima mais da terra. As pessoas ficam mais sensíveis, pensam mais no próximo, pensam mais no Evangelho. Então é um período extraordinário para nós refletirmos sobre os ensinos de Jesus no dia a dia em nossas vidas. Nós, da Igreja Metodista, nós acreditamos que o Natal ele é o advento, onde nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Mas nós cremos que a força que move as pessoas nessa data é a presença do Espírito Santo de Deus, que traz um sentimento de bondade, um sentimento de amor, onde as pessoas são levadas a ajudar umas às outras, porque o Natal em si não é só presentes, não é só comida e bebida, mas é a presença de um Deus que une as famílias em torno de um bem comum. E nós acreditamos que a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo e quem o segue, em trevas não andará. A fé, ela é uma construção pessoal. No entanto, a virada do ano é uma das questões mais extraordinárias, porque nós nos construímos psiquicamente, deixando o que passou e criando novas expectativas para o ano que vem. Talvez a fé e a religião, nessa época, ela só nos incentive a fluir algo que já existe em nós, que são coisas boas e produtivas e felizes. Revigora os nossos ideais. Realimenta as nossas esperanças. Então o calendário terreno ele tem uma importância nessa troca de ano muito grande, principalmente para aqueles que tiveram um ano difícil, são impregnados de esperança e um começar de novo. A fé tem um sentido subjetivo, sim, mas ela se mostra e deve se mostrar pelas nossas práticas. E essas práticas são mais visíveis perto do Natal, virada de ano, até pela solidariedade que as pessoas têm umas para com as outras. Encontros de família, doações para quem mais necessita, a proximidade com quem estava distante. Uma fé nesse momento para a gente de virada de ano, ela nos leva a remeter uma vida melhor. Talvez a gente hoje vê muitas famílias precisando de um emprego, de uma melhora no relacionamento. E quando a pessoa ela tem essa fé, ela crê que isso se torna concreto. É algo que ainda ela não vê, mas ela tem a certeza que vai se realizar na vida dela. 2019 sempre traz uma nova esperança. Nossos ideais é que o bom ano novo seja o ano em que a gente faça o melhor, no sentido da humildade, da simplicidade, da dedicação ao próximo, nas construções também espirituais, que são os valores da imortalidade que nós vamos levar juntos. Para 2019, nós, católicos cristãos, esperamos que o espírito da ressurreição, de fato, se torne efetivo entre nós, ou seja, transformar os momentos de morte em momentos de vida. Eu sempre falo para as pessoas que elas têm que ser protagonistas da sua própria história. Porque muitas pessoas ficam dependendo de outros. E quando ela acredita nos seus sonhos, e ela vai em busca dos seus sonhos, ela passa a ser protagonista da sua história. Então, a minha palavra para o ano de 2019 é uma palavra bíblica, que a palavra de Deus diz assim, espera no Senhor e Ele fará o melhor por você. Oferecer. As grandes instituições hoje aprenderam que quando você oferece, você tem reciprocidade. Então, em 2019, aquilo que você deseja, ofereça.
Hoje a gente fica por aqui e você pode rever essa edição à noite em 2 horários, às 7h30 e também às 10h30. Obrigada pela sua companhia e um Feliz Natal!